Pai do Senhor, meus irmãos, respondendo as perguntas. Pastor, por que muitas vezes a igreja acaba se tornando um negócio de família? Bem, vamos traçar aqui algumas linhas de pensamento, tá? Quando uma igreja nasce a partir da visão e do esforço de uma família, é natural que essa família continue administrando e cuidando da obra de Deus. Houve investimento de tempo, recursos, acima de tudo, houve uma chamada de Deus para que aquele ministério pudesse existir. Por isso, em muitos casos, a liderança ela vai sendo passada de pais para filhos ou parentes numa espécie de sucessão ministerial. Mas uma coisa nós temos que destacar, e isso é muito importante, tá? Isso não é uma regra absoluta. Muitos pastores preferem preparar e confiar a liderança da igreja a pessoas de fora da família, homens e mulheres de confiança levantados por Deus para continuar essa missão. Outro ponto essencial é nós quebrarmos o estereótipo. A maioria dos pastores não são milionários, como vemos em alguns escândalos que aparecem na mídia. Estima-se que mais de 90% dos pastores vivem de forma simples, muitos trabalhando de maneira voluntária e sacrificada para manter a obra de Deus de pé. Portanto, a questão não é que ela é um negócio, mas vocação. Igreja é missão, é serviço, e Deus levanta líderes, sejam da mesma família ou não, para que o evangelho continue sendo pregado. A igreja é, antes de tudo, obra de Deus. O que deve nos importar não é quem administra, mas se Cristo está sendo anunciado. Conheço casos em que eu vivi de maneira próxima, em que houveram dois tipos de sucessão que eu posso dizer. A primeira é de uma igreja famosa aqui na Baixada Santista, em que ela não foi criada de maneira familiar e ela foi criada por alguns discípulos, na verdade, dos pioneiros da palavra da Assembleia de Deus do Brasil, Daniel Berg e Gunnar Wingre. E esses obreiros criaram um ministério na cidade de Santos, em que a sucessão era passada de pessoas para pessoas de confiança, não era passada de pai para filho por enquanto, porque foi uma igreja formada de maneira pública. Então, ao longo dos anos, ela foi sendo administrada por pessoas que tinham a sucessão ministerial escolhida ali pelo corpo de obreiros, pelo pastor presidente, mas a partir de um momento isso acabou virando um negócio de família. Aí nesse caso é um caso errado, porque foi-se colocado na sucessão um homem de Deus. Não estou dizendo que os outros que vieram depois não são, mas a sucessão não foi continuada dessa maneira de ser passada para outras pessoas que não da família, entenderam? Então o filho dele acabou assumindo e mudou o estatuto e tornou praticamente esse ministério que é grande um ministério familiar, em que os maiores diretores e cargos de confiança são da família, e tornando vitalício ali o regimento interno para que essa pessoa continue pastor e ela indique depois, né? Então houve uma quebra nessa sucessão ministerial por indicação de corpo de obreiros. Nesse caso eu considero errado. Agora existem igrejas também que foram fundadas em quintal. A igreja que eu congrego é uma igreja dessa, onde eu sou pastor auxiliar, em que o pastor ele pertencia a um grande ministério e recebeu uma chamada de Deus para estar abrindo um ministério próprio. Ele abdicou de cargo, abdicou de salário e decidiu começar essa obra de Deus. Então, ele abriu no quintal da casa dele. Eu comecei a congregar com ele ali, eu mudei para onde ele estava, que eu acredito que ele é um homem de Deus. Ele montou um ministério próprio no quintal da sua casa, sem salário, sem nada, se dedicando 24 horas por dia ao pastorado. Dali migrou para um salão menor e agora para um salão maior. E tem um corpo de obreiros, uma diretoria que sim, tem algumas pessoas da família, mas tem vários outros obreiros que fazem parte dessa diretoria, que ajudam, auxiliam na direção da igreja, que não são da família, são obreiros que são homens de Deus e que o auxiliam a
fazer com que esse ministério prossiga, né, sendo cristocêntrico e pregando a palavra de Deus. Lógico que, por ser um ministério que foi criado por uma família, no núcleo familiar, nesse caso, sim, que nem eu expliquei no começo aqui dessa palavra, dessa resposta que eu estou dando, é lógico que a sucessão ela vai se dar para membros da família, para um de seus filhos. Totalmente normal, não é escândalo e não é errado, que nem o exemplo anterior. Deus abençoe.